capítulo 4, nós vamos ler só até o versículo 6, irmão. Eu coloquei até o 32 aí, é o texto todo, né? O capítulo todo, mas só o versículo até o 6. Já quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Sente aí. Glória a Deus. Estaremos participando dessa palavra hoje. E amanhã os irmãos da Iparana vão estar participando da palavra junto com o pastor Isaías. Amém, pastor? Glória a Deus. Então, Deus abençoe a nossa vida. Glória a Deus. Meus amados, tivemos ontem ali um evento. Estava ali participando desse evento. E foi um aniversário de uma igreja. Estava ali eu e minha esposa, o pastor Isaías e o pastor João Batista. Esse evento, uma benção. E aí antes do evento teve uma reunião, que nós chamamos de AGE, né? E aí nessa reunião teve umas discussões lá sobre a igreja, né? Sobre aqueles costumes nossos antigos, a vida da igreja no passado, né? Que a gente vê que em alguns pontos a gente foi mudando, foi evoluindo, né? Crescendo. Eu meditando na hora da reunião lá, eu estava lembrando de algo. Nós estamos hoje num tempo tão tecnológico, né? Lógico, a gente sempre vai procurar isso. Não vamos ficar para trás. E estava lembrando lá, na hora que os irmãos estavam questionando isso, que a gente sempre gostou de tecnologia na igreja, nós. Só que nós, na época atrás, a gente era analógico. Não é? Eu estava lembrando que quando o pastor Isaías ia dar a doutrina, não sei se os irmãos aqui vão lembrar. O pastor João vai lembrar, os irmãos aí. O pastor estava dando doutrina, ele pegava aqui o versículo e disse: irmãos, abra aí, em tal, em tal, em tal. Aí o irmão abria, se levantava e lia, não era assim? A gente era analógico, não era? A gente fazia. E o bom era porque todo mundo participava, né? Abria a Bíblia, lia, né? Um sabia de cor já, como o Carlinhos já sabia de cor, já falava. Outro já abria a Bíblia, já falava, né? Hoje a gente está na era digital, hoje é mais rápido, né? Coloca aí para nós, né? O irmão coloca ali. A gente ficou mais preguiçoso, irmãos. Então, é bom, a era digital é bom, só que a gente está mais preguiçoso, né? A gente não está mais querendo procurar, não está mais querendo. E aí isso vai entrando, né, num contexto da igreja, e tem coisas que a gente está relaxando, está deixando de lado, e acaba perdendo aquela graça que a gente tinha, naquela alegria, né? Aquela motivação. Mas eu
eu quero a tecnologia, eu quero que a gente tenha isso, mas que não perdamos a graça de Deus, amém? A gente continue sentindo a presença do Espírito Santo na nossa vida. Não vamos aqui dizer, não precisa disso, porque a gente precisa. Hoje os irmãos cantam melhor os louvores, porque tem um telão, tem um som melhor, tem mais conforto de cadeira, temos ar-condicionado, mas que não venhamos perder a essência da graça de Deus na nossa vida. Então não são essas coisas que nos alegram, não são essas coisas que nos motivam, mas é a presença de Deus na nossa vida. E é nesse contexto que eu quero falar com vocês nessa noite, algumas coisas aqui, sobre a unidade do Espírito, né? A unidade e a santidade, chamamos a unidade do Espírito. Nós sabemos que Paulo vai escrever essa carta quando ele está preso, carta à igreja de Éfeso, não só para a igreja, mas para todos os cristãos também, e para nós também, lógico, tá? Nós estamos aqui lendo, e essa carta ela vai tratar, irmãos, não só exortar sobre santidade, mas ela vai falar sobre um viver, e especialmente o capítulo 4, de uma maneira digna que nós devemos viver, se comportar, dentro do chamado que nos foi feito. Dentro do chamado que nos foi feito. E eu vou falar para vocês como seria esse chamado, como foi esse chamado. Por exemplo, a gente, às vezes conversando com algumas pessoas já crente, elas lembram, já crente, né? Elas lembram do começo da fé, daquela alegria, daquela motivação que tinha. Eram disponíveis, eram atuantes, eram pessoas que estavam dispostas, levantavam a mão, eis-me aqui. E com o passar do tempo, essa pessoa vai perdendo essa graça, perdendo esse brilho. Lá na carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor diz para aquela igreja que ela perdeu o primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela foi elogiada, mas ela tem uma exortação do Senhor que diz assim: olha, tenho algo contra ti. O Senhor diz para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, que tu perdeu o teu primeiro amor. Só que essa exortação, ela vem com uma correção, que o Senhor diz assim: então volta para as primeiras coisas, volta para os primeiros princípios, volta para quando tu me aceitou, para quando tu recebeu na tua vida, e quando tu era disponível para mim, quando tu andavas comigo, eu andava contigo. Se a gente não vigiar, irmãos, com o tempo nós vamos perdendo essa graça. Então algumas coisas vão acontecendo, e às vezes são coisas até negativas, que a gente vai aceitando, e vamos até achando com o tempo que isso é normal na nossa vida, e vamos aceitando, e vamos esfriando, e vamos até chegar a um ponto de alguém olhar para nós e falar assim: o irmão está tão cansado, está tão desmotivado. Talvez seja realmente um cansaço, talvez seja uma desmotivação. Ninguém sabe, né? Só Deus sabe, pode ser isso também. Mas, no geral, irmãos, a igreja de Jesus, ela tem a graça, ela tem esse poder que emana do alto para a nossa vida, que nos desperta, que nos motiva a dizer para esse mundo que o nosso Salvador está vivo, que Jesus é o Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é o Libertador. Mas dizer isso não apenas com uma palavra já decorada, mas com o coração aberto, olhando no olho
de alguém lá fora dizendo: Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, não porque a gente foi ensinado a falar isso, mas porque a nossa vida condiz com isso, e a nossa vida condizendo com isso, nós temos essa autoridade para dizer para as pessoas que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus levanta o homem lá do moturo, que o Senhor pega, aleluia, a pessoa que lá no mundo ela não valia nada, para o mundo não, mas para Jesus vale tudo, e usa, e levanta e usa para a glória do nome dele. Então esse entusiasmo não é de nós, lógico, vem do alto, vem do Espírito Santo, e nós temos que preservar isso, senão nós seremos aquelas pessoas que iremos falar para as outras de Jesus, porque alguém está nos mandando falar, ou porque a gente chega num momento que a gente tem que falar: eu sou crente. Pô, tu não é crente? Irmão, tu não é crente? Irmão, tu é crente? Sou crente. Então fala. Mas vou falar o que se eu não... Eu não sei falar de Jesus. Eu não sei dizer nada sobre Ele. Mas por que a pessoa chega nesse ponto, irmãos? Porque ela não tem essa graça no coração dela. Então nós precisamos voltar a esses caminhos. Precisamos voltar a esses princípios. E aí que entra a palavra de Deus para nós nessa noite. O apóstolo Paulo, ele vai começar a dizer no capítulo 4, acompanhe comigo. Ele diz assim: rogo-vos, pois Paulo diz eu. E quando ele diz ele está falando da condição dele. E qual é a condição dele? Prisioneiro. Ele fala que está preso, ele está preso em Roma. Eu, prisioneiro no Senhor, eu rogo a vocês, eu como prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Sabe o que eu entendo com esse versículo, irmãos? Que Paulo está dizendo assim: irmãos, ande do mesmo jeito. No encontro que vocês tiveram com Jesus, quando Jesus entrou no coração de vocês, que vocês receberam aquela alegria, aquele poder, aquela vontade, que vocês sentiram o amor dele, que vocês foram despertados para a obra, andem desta maneira, continue andando deste jeito. Isso é uma exortação para nós. Só que esse aqui é o princípio, talvez seja o primeiro princípio, que é a unidade do Espírito. Lá no versículo 3. Mas como é que eu vou andar? Como é que eu vou preservar? Eu vou conseguir preservar em mim essa graça, esse poder, essa alegria de fazer, de ser realmente essa pessoa de Deus, esse crente. Como? Aí o apóstolo vai dizer para nós. Vamos lá, versículo 2. Acompanhe comigo. É bom que você pegasse a sua Bíblia e voltasse a ser analógico nessa noite, viu, irmão? Acompanhe na tela, não. Vai dar um tilt aí, desliga. Vamos voltar para a Bíblia, né? Papelzinho de novo. Isso é analógico. Versículo 2. Como é que eu vou andar? Como é que eu devo andar para que eu possa continuar? Só tem uma maneira, irmãos. Como é que eu continuo andando da maneira que eu fui chamado, que eu me encontrei com o Senhor? Paulo diz, versículo 2. Vamos ler. Com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse é o vínculo, essa é a unidade do Espírito. Porque se nós não aprendermos, ou melhor, irmãos, se lembra quando você chegou? Aqui tem pessoas que vieram de todo jeito, que vieram com mazelas, com pecado de tudo que é jeito. Nós viemos para o Senhor com coisas, irmãos, que só Deus mesmo para fazer a libertação. Foi ou não foi? Mas você lembra quando você chegou? Você chegou, irmãos, maltrapilho,
mudando, chegou sem saber de nada. A única coisa que você queria era Jesus para a sua vida. A única coisa que você queria era sentir a presença, que você via as pessoas sentindo a presença. Semana passada um irmão me procurou e disse assim: pastor, me mandou uma mensagem para mim: pastor, eu preciso de Jesus, eu preciso sentir a presença de Deus. E ele falou assim no áudio, assim: olha, eu fui uma vez para o culto, estava afastado, viu? Mas eu fui uma vez para o culto, e nesse dia, na hora da pregação, eu disse assim: Deus fala comigo. E não é que Deus falou comigo, ele sentiu dentro dele algo que ele não sabe explicar. Irmãos, até hoje ninguém sabe explicar. Só sei de uma coisa: é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo. Não tente explicar essas coisas. Irmão, como é que esse negócio se sente aí? Como é que você sente esse negócio? Irmão, procure também sentir, que você vai sentir. Amém? Então, esse irmão falou assim: pastor, eu queria sentir de novo, porque eu senti uma vez. Eu falei assim: irmãos, tem que ser sincero, né? Assim, falei assim com muito amor, claro. Assim, irmão, para você sentir de novo, você tem que voltar de novo. Ninguém pode sentir lá fora, não. É na presença dele que nós sentimos isso. Sim ou não, igreja? Então é isso, irmãos, é a comunhão. Quando você está em comunhão, quando você está em unidade, você sente a presença dele. Irmão, você chega aqui, talvez alguém nessa noite esteja assim, chegou cansado, não fisicamente, mas espiritualmente, sabe, chegou desmotivado, talvez nem por causa do dia a dia, mas porque a situação, um problema, uma dificuldade que tenha acontecido contra a tua vida. Mas você chega aqui, num ambiente desse, e você veio para adorar a ele, e no momento da adoração, você vai falando com ele do teu jeito, da tua maneira, e ele vai se revelando a ti, vai preenchendo o teu coração, vai falando ao teu coração, e de repente aquela angústia vai saindo, aquela dor vai saindo. Você começa agora a alimentar o teu coração, aleluia. A tua fé estava fragilizada e você começa a dizer: eu vou vencer, eu vou subir, eu vou crescer, eu vou dar a volta por cima. Sabe o que é isso? É a presença dele. E aí nós precisamos aqui olhar para essa unidade a qual o apóstolo Paulo fala aqui para nós. Andar com humildade. Se você não aprender a andar com humildade, irmãos, no reino de Deus, não tem como sentir a presença dele. Amém? Andar em humildade. Sabe, eu aprendo com isso, sabe o que é, queridos? Que andar em humildade. Andar em humildade. Paulo diz assim, nós temos, lá em Colossenses, nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi? Ele se esvaziou de quê, irmãos? Dele? De quê? Ele deixou de ser Deus? Não. Ele não deixou de ser Deus. Mas ele se esvaziou para ser o quê? Para ser um homem? Não apenas um homem, irmãos, mas para ser servo. Amém? Nós como igreja, irmãos, olha, a glória de Deus se manifesta no nosso meio, no meio da igreja. Mas só quem vai sentir a presença dele é aquele que aprendeu a se esvaziar. Aqui, irmãos, aqui nesse lugar, lógico que a gente tem aqui, né, eclesiasticamente nós temos aqui os obreiros, os pastores, né, missionários, nós temos homens e mulheres de Deus. Mas juntos aqui, irmãos, se a gente não aprender a se humilhar, nós não vamos sentir a presença dele na nossa vida. E não só se humilhar, eu peguei aqui humilhar no contexto do versículo 2, mas tem andar em humildade, andar em mansidão. E
Paulo diz no versículo 3, que é onde está a unidade do Espírito, diz assim, ó, esforçando-vos. Tem que ter esforço. Diga para alguém assim, se esforce. Concorde comigo, irmãos, que tem hora que você não quer. É ou não é? Tem hora que a gente não quer, tem hora que alguém que alguém olha com cara feia para você e você sente logo, né? É isso mesmo. Tem hora que tem discussão, tem hora que tem briga. Tem alguém aqui nessa noite? Ou todo mundo aqui é super crente? É ou não é assim? Tem hora que a gente está atribulado, é ou não é, irmãos? Tem hora que você está atribulado, tem hora que você está até angustiado. Ei, para você tem hora que tem pessoas aqui que tem hora, irmãos, que até pensam em desistir. Mas nessa hora que o Espírito Santo está agindo na nossa vida, ei querido, entenda isso, é hora que o Espírito Santo está agindo em mim e você, dizendo, ei, se esforça diligentemente por perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Não, vou explicar para vocês. Lógico que a unidade é com os irmãos. Só que você entendeu que Paulo está dizendo que a unidade é com quem? É com o Espírito. É com o Espírito Santo, irmão. Deus, você vai lá em oração, Senhor, fulano fez isso comigo, acontece isso ou não acontece? Meu Deus amado, Pai, essa palavra me machucou, essa palavra me magoou, acontece ou não acontece? Só não pode perder a unidade com o Espírito Santo. Se você perder a unidade com Ele, irmão, o diabo ganhou. Porque Ele vai usar pessoas, e aí, eu quero que você entenda isso, Ele vai usar pessoas no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Se não for todo dia, irmãos, porque a Bíblia diz que nós todos os dias somos atribulados por Ele, pelo inimigo. O inimigo vai usar pessoas para tirar essa unidade, para tirar esse vínculo que nós temos. Só que você levanta a mão, você vai perseverar. Você vai perseverar. Pastor, mas é porque o negócio foi tão difícil. Pastor, a palavra foi dura, eu fui magoado. Então persevera, peça ajuda para o Espírito Santo, porque Ele é o único que pode te ajudar. Agora, se você sair, irmão, da unidade dele, partir para a carne, aí o diabo ganhou. Diga assim, ganha não. Diga assim, ganha não. Porque eu estou ouvindo. Diga, eu estou ouvindo a palavra, a pregação de Cristo. Ei, irmãos, nós estamos sendo libertos nesta noite. Aleluia. O Senhor vai arrancar fardos aqui nesta noite, no nome de Jesus. Então essa unidade, Paulo diz, esforçando-vos diligentemente por perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Agora presta atenção, irmãos. Lá no capítulo 3 de Gálatas, 3:3, coloca aí. Essa unidade, ela não pode ser conseguida pela carne, não. Não tem como conseguir ela pela carne. Nós só conseguimos se nós andarmos em obediência à palavra de Deus. Vou repetir. Você só consegue essa unidade com o Espírito se você andar na verdade da palavra de Deus. Isso aqui é um fato que não podemos negar. Gálatas 3:3 diz, lê comigo, ó. Sois assim insensatos que, tendo começado estejais agora vos aperfeiçoando na carne. A pessoa começou no Espírito. E quem começa no Espírito, irmãos, anda na humildade, anda na mansidão, anda na longanimidade, suporta. Ei, suporta. Pastor, não estou mais suportando. Ei, irmãos, tenha cuidado que você pode estar aí no 3:3 de Gálatas.
Começou até bem, mas está perdendo. Está perdendo por quê? Porque está passando para a carne. Não está mais suportando. Nós temos que suportar. Ah, não vou aguentar, não aguenta. Ou coisa linda, irmãos, olha para mim aqui. Ou coisa linda é quando você chega no final e diz: valeu a pena, Jesus, eu ter aguentado. Aleluia. Agora, ou tristeza é você dizer: puxa vida, eu perdi. Eu poderia não ter feito isso. Para algumas pessoas já é tarde. Para outras ainda tem conserto. Para outras ainda tem chance. Para outras já é tarde. Que não possamos ser assim, irmãos. Mas que possamos perseverar na unidade do Espírito na nossa vida. Você está entendendo? Então, irmãos, o apóstolo vai aqui exortar os cristãos a viver de maneira digna do chamado que receberam. Humildade, mansidão, paciência. E aí, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9, vamos ler até o versículo de número 11. Filipenses capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Olha o que Paulo diz aí para nós. Vamos lá. E também faço esta oração, olha aí. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção. Versículo de número 10 até o 11. Para provardes as coisas excelentes. Olha só, irmão, olha para o versículo como é maravilhoso. Para aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros, inculpáveis para o dia de quem? Aleluia. Toque alguém assim e fala assim: fica firme até o final. Ei, olha para mim aqui, irmãos, fique firme até o final. Até o final vai aparecer tribulação, vai aparecer problema, vai aparecer dificuldade. Ei, não quero enganar ninguém, nem Jesus enganou ninguém, irmãos. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, persevera até o final, irmãos, porque o final é melhor. Aleluia. Olha o versículo 11. Versículo 11. Do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de fruto de justiça, irmãos. Fruto de justiça. É interessante um versículo lá em Isaías, no 32 de Isaías, no versículo 17. Olha o que o profeta diz. Vamos ler. Leia comigo, ó. O efeito da justiça será. O efeito da justiça será. Essa justiça não é nossa, irmãos. É a de Cristo. Como é que eu tenho uma justiça? Eu tenho essa justiça na minha vida. Quando você vive Cristo. Quando você, olhe para mim, quando o inimigo quer te atribular, e você continua firme na humildade, no amor, na longanimidade, na paciência, você continua firme, você não se atribula, ou melhor, você não se desespera. Aí o efeito da justiça será a paz. E tem mais, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Aleluia. Amém. Aí o inimigo quer te atribular, porque ele sabe que você pode perder isso aí, só que você vai continuar firme. Aleluia. Ei, irmãos, não, isso aqui é uma palavra fiel. Se você permanecer fiel ao Senhor, na hora da tribulação, você permanecer fiel ao Senhor, querido, a paz de Cristo vai reinar no teu coração. É por isso que o diabo tem raiva da gente, irmãos, de crente fiel. Por quê? Porque ele atribula tudo que é lado, e o crente continua, glória a Deus e aleluia. Aleluia. Então Isaías fala isso. Ele fala que o fruto, ou melhor, o efeito da justiça será a paz. E esse efeito, irmãos, foi em Cristo Jesus.
Romanos capítulo 5, versículo 1, vamos ler até o versículo de número 5. Romanos 5, 1 ao 5. Lê comigo, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Temos paz com Deus, por quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é ter paz com Deus? É unidade. É unidade. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Acesso a quem? A Deus. Pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Olha para o versículo. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ao 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Está passando por tribulação, meu irmão? Dê glória a Deus. Por quê? Sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência, a experiência a esperança. E o 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vai ter uma certeza em você, meu irmão. Ou melhor, a palavra vai ter no futuro, não, é no presente. Tem uma certeza em você. Tem uma certeza dentro de você. Na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do problema, você permanecer na unidade do Espírito, tem uma certeza dentro de você que Deus está contigo. Deus está contigo, irmãos. E aí o apóstolo, ele vai falar aqui no versículo de 1 até o 3 sobre essa unidade. Mas a partir do versículo 4, ele vai começar a falar agora sobre a unidade do corpo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, se nós perseverarmos na unidade com o Espírito, nós vamos manter essa unidade do corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Olha o versículo 4 para a gente ler. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Vamos ler logo até o versículo 6. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando ele diz um só Senhor, ele está dizendo, irmãos, que a obra, um só Senhor, dizem que a obra da redenção de Jesus Cristo, a obra que Ele efetuou na cruz, ela é perfeita e suficiente para nós. Escute isso. Eu vou falar para você aqui, não quero falar mal de igreja nenhuma, mas eu quero falar desse contexto aqui. Nós não precisamos, irmãos, de arranjos. Nós não precisamos de terceiros. Nós não precisamos de coisas para despertar em nós a fé. Jesus é suficiente. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz que um só Senhor, está dizendo que Jesus é suficiente para nós. E aqui eu quero dar um recado para você, meu irmão. Talvez você já procurou alguma maneira. Escute isso, você já procurou alguma maneira para a tua vida financeira, para a tua vida sentimental, o teu casamento, os teus filhos. Você já procurou alguma outra maneira, tentando ajudar, tentando procurar uma melhora para você. O que eu quero que você escute agora, igreja do Senhor, é que Jesus, Ele é suficiente para preencher todas essas coisas. Meu irmão, você não precisa procurar a cura
para a tua família, para o teu casamento, para a tua saúde, em coisas terceiras. Ele está dizendo aqui que Ele é suficiente para nós. Ele, Jesus. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 1 Timóteo 2,5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? 1 Timóteo 2,5. Portanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é suficiente. O sacrifício dele na cruz é suficiente para restaurar. Agora escute isso. Se nós somos o corpo de Cristo, irmãos, porque Paulo falando em Efésios no capítulo 1, vai dizer que Ele é o cabeça, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, tem algo que precisa estar em nós para funcionar como corpo. Primeiro, escute isso. Vamos aqui pegar os membros. Se eu corto aqui o meu dedo, corto ele, decepo aqui o dedo, o dedinho pequeno, questão de horas ele vai morrer, sim ou não? Por que ele vai morrer, irmãos? Primeiro, porque está fora do corpo. Mas fora do corpo, mas por que ele morreu? Escute, porque o sangue não mais passou para ele. O que coloca, irmãos, a igreja de pé é o sangue de Jesus que circula na igreja. Você está entendendo, querido? Se não fosse o sangue de Jesus, nós não teríamos aqui juntos, não estaríamos em unidade. Se não fosse esse sangue, então Jesus é suficiente para nós. É o sangue dele. Por isso que quando você aceitou Jesus, na pregação do evangelho que nós fazemos, você aceitou o sacrifício dele na cruz, você acreditou que ele derramou o sangue dele na cruz, e uma vez recebendo Jesus, você recebe o sangue. E o sangue é para quê, pastor? É para perdoar, é para limpar, é para purificar a nossa vida de todo pecado. De todo pecado. Todo pecado. Mas também tem a ressurreição de Jesus. Porque se ele não tivesse ressuscitado, também nós não estaríamos aqui. Tem que ser completo. E quando ele ressuscitou, Paulo diz: se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está em vocês, esse mesmo Espírito levantará vocês também dos mortos. Aleluia. Levanta a mão. É por isso que você diz assim, é por isso que você dá glória a Deus, é por isso que você dá aleluia, é por isso que você louva a Ele, é porque o Espírito Santo te levantou dos mortos. Mortos em quê, pastor? Paulo diz em Romanos: nos nossos delitos e nos nossos pecados. Oh, glória a Jesus. O sangue é suficiente. O sangue é suficiente, amém, igreja? Aleluia. Mas também não só o sangue, como também falei para vocês que o Espírito, também em relação à igreja, um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Talvez um membro do corpo possa ser maior ou menor, um dedo, uma perna maior do que a mão. Talvez tenha, e tem no meio da igreja pessoas diferentes, talvez maiores, menores. Mas olhe para essa pessoa assim, mas é o mesmo Espírito. Não tem diferença para Deus, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito, irmãos, que está em mim, está em você. É por isso, irmãos, que nós não temos o direito de achar-se melhor do que ninguém. Ao contrário, o Evangelho manda eu olhar para você e dizer que você é melhor do que eu. Isso é Evangelho. É esse Espírito que ajuda-nos.
Ser batizado pelo Espírito significa que permanecemos no corpo de Cristo. A unidade da igreja, portanto, essa unidade, irmãos, ela não é eclesiástica, ela também não é denominacional, nem organizacional, mas ela é espiritual. A unidade da igreja é espiritual. Nós precisamos do sangue e precisamos do Espírito para estarmos juntos. Sem o sangue de Jesus, nós não estaremos aqui. E sem a presença do Espírito Santo agindo em nossa vida, nós não teremos unidade uns com os outros. De maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. E aí, Jesus na sua oração, no capítulo 17 de João, no versículo de número 21, 23, fala assim o Senhor, João 17, 23, eu neles, vamos ler o 21 primeiro, bota o 21, a fim de que todos sejam o quê? Um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. 23, vai lá, 23, eu neles, Jesus falando, eu neles, Jesus em nós e tu em mim, olha só a transferência, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo, olha isso aqui é forte, irmãos, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Irmãos, aí agora você, sabe, com essa unidade restaurada com Jesus, com o Espírito Santo, andando na humildade, andando em sinceridade, andando, irmãos, na palavra, andando na mansidão. Quando você for falar desse amor para outra pessoa, ela vai sentir o poder da palavra, ela vai receber vida. Jesus falando, irmãos, com os discípulos, no capítulo 6 de João, no versículo de número 63, e aquela passagem de Pedro, quando Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos? Mas primeiro é o 63, coloca aí, João 6, 63, depois do 68. Jesus falando para aquelas pessoas, ele diz assim, olha, o Espírito é o que? Vivifica. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ei, irmãos, as palavras que eu vos tenho dito. Ei, querido, olha para mim, qualquer pessoa deste mundo pode ouvir a palavra de Deus, mas nem todo mundo pode transmitir. Escute, qualquer pessoa deste mundo pode ouvir a palavra de Deus, sim ou não? Mas transmitir, irmãos, quando é só quem recebe. Você não pode dar aquilo que você não tem, mas quando um dia nós levantamos a mão, recebemos essa palavra no coração, e ela entrou e fez morada, e fez mudança na tua vida, e você sente esse amor, você agora abre a boca, e você fala aos corações, e quando você fala, aquela pessoa vai sentir vida. Nunca ninguém me falou assim como você está falando. É ou não é assim? Só que essa palavra foi dura, porque Jesus falou, irmãos, para aquelas pessoas, alguns discípulos começaram a ir embora. Aí o apóstolo Pedro, Senhor, o povo está indo embora, Jesus. E o Senhor fala assim, Pedro, se você quiser ir, pode ir também. Aí Pedro diz lá no capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens, ou só tu tens. Tens o que, irmãos? As palavras de vida eterna. Aleluia. Por favor, mais uma vez, diga para alguém, Jesus é suficiente. Diga, Jesus é suficiente para nós. Ei, irmãos, se nós guardarmos esse vínculo, essa unidade, esse amor, essa graça, você com Jesus, o Espírito, irmãos, se todos nós trabalhássemos, se esforçarmos para a gente fazer, não perder esse vínculo, nós não teríamos problema dentro da igreja.
Não teríamos. Não teríamos preocupações. Não precisaríamos, irmãos, muitas vezes às vezes até falar de um assunto várias vezes para poder corrigir algumas coisas. Mas isso é bom, claro que é. Mas não precisaríamos, porque o próprio Espírito já está falando com você na tua vida diária, na tua leitura diária. E você já é aquela pessoa que já se alimenta. Amém? E para encerrar a mensagem, versículo 23 e o 24, só para a gente finalizar. Você está sendo guiado pelo Espírito. Amém? Olha o que Paulo diz: e vós renoveis no Espírito. Isso é o teu Espírito, é o nosso Espírito, do vosso entendimento. Para quê? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, queridos? Que bênção, né? Essa nova unidade aqui, esse novo viver, é a nossa característica agora que nós vamos expressar para as pessoas que nós somos novas criaturas. Somos novos, fomos renovados. Eu não preciso aqui dizer para você, irmão, você tem que ser renovado, não, porque eu vejo em vocês que você já foi renovado, você já foi restaurado, amém? Só que a Bíblia fala de aperfeiçoamento. Por favor, querido, deixe o Espírito Santo te aperfeiçoar. Se você deixar, você pode estar amanhã, pode ser melhor para você. Você pode estar amanhã muito melhor do que hoje, se você deixar o Espírito Santo fazer isso na sua vida. Amém? Ah, pastor, já sou uma bênção. Não estou dizendo que você não seja, mas pode ser melhor. Pode ser melhor para nós. Ah, queridos, essa é a vontade do Senhor, que a gente continue aperfeiçoando até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu acredito que nós seremos melhores crentes, melhores irmãos, melhores obreiros, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores patrões, melhores empregados, melhores servos. Amém? Vamos ser melhor, vamos andar nesse caminho. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Fica de pé, no nome de Jesus.